Naquela época, os cientistas acreditavam que doenças como peste negra e cólera eram transmitidas pelo ar. Mas, para o médico John Snow, o que estava adoecendo a população era a água contaminada. Para comprovar sua teoria, o Dr. Snow mapeou os poços de distribuição e as casas onde havia vítimas do cólera. Em seu estudo, ele percebeu que perto da bomba de abastecimento do centro da cidade havia mais doentes. Além disso, os doentes de bairros afastados eram pessoas que trabalhavam às proximidades desse poço. Para controlar a epidemia, a solução foi isolar a bomba. O estudo espacial do britânico John Snow é considerado o primeiro registro de geoprocessamento da história. Manipulando mapas e desenhos, o Dr. Snow analisou dados e traçou o perfil de uma determinada região. A partir do século XX, técnicas matemáticas e computacionais são integradas a esse procedimento. Surgem então os sistemas de informação geográfica. Projetados para entrada, armazenamento, recuperação, transformação e saída de dados, as operações dentro de um SIG podem ser divididas em gerenciamento de banco de dados geográficos, análises espaciais para a geração de novos dados, produção cartográfica para a representação gráfica desses elementos. Como integram dados de diversas fontes, é possível criar com os SIGs bancos de dados georreferenciados que tentam representar o mundo real. Geoprocessamento é o conjunto de ferramentas usadas na coleta, armazenamento, recuperação, transformação e visualização de dados sobre o mundo real. Como essas informações possuem latitude e longitude, podem ser encontradas em qualquer ponto da superfície terrestre. A representação da superfície do nosso planeta é dividida em dois modelos, vetorial e matricial. Baseado no plano cartesiano, o modo vetorial é uma representação de linhas, pontos e polígonos que possibilitam desenhar objetos. Como esses objetos são selecionáveis, podem ser movidos, variando inclusive de tamanho. Eles também têm uma identificação alfanumérica e podem fazer parte de um banco de dados. No modelo vetorial são considerados elementos gráficos. Pontos, definindo a localização de um objeto que não representa área nem comprimento, como o epicentro de um terremoto. Linhas, definidas pelos arcos e nós que dela fazem parte, gerando polígonos abertos, como a localização de estradas e rios. E polígonos, que definem elementos geográficos, como áreas e perímetros, como os limites de um município, por exemplo. A relação entre esses elementos é chamada de estrutura topológica. Existe ainda uma relação entre os objetos e a tabela de informações de cada elemento. Esse processo é chamado de tabela de atributos. Cada linha da tabela representa um polígono a ser estudado. Dados sobre a localização de um objeto ou sua relação com outros elementos caracterizam uma informação espacial. Essa informação pode ser topológica, métrica ou direcional. Ainda no modelo vetorial, a análise dos dados traz informações que envolvem uma série de variáveis. Por exemplo, quando elementos vizinhos tendem a ser semelhantes, temos a correlação espacial. Ela pode ser observada através da topografia. Ao estudar um conjunto de fatores, como formações geológicas, relevo e vegetação, temos a correlação entre variáveis. A correlação temporal envolve a análise de um determinado evento ou fenômeno, e a correlação topológica apresenta as relações espaciais invariantes à rotação e traslação, como pertinência, adjacência e interseção. No modo vetorial, o mundo real é representado por uma combinação de camadas. Cada camada pode trazer uma ou várias informações em formato de pontos, linhas, polígonos ou matriz. Sobre a matriz, é importante lembrar que, muitas vezes, ela é usada como camada base para a elaboração de camadas vetoriais. A superfície terrestre também pode ser representada pelo modo raster ou matricial. Nesse modelo, o mundo real é dividido em uma grade regular ortogonal, organizado em linhas e colunas.
Cada célula da grade matricial é chamada de pixel. Cada pixel apresenta uma resolução espacial e um valor, identificado pelos tons de cinza, numa escala que vai de 0 a 255 para imagens em 8 bits. Nas imagens coloridas, uma intensidade luminosa é associada a cada pixel dentro dos canais de cor RGB. Tanto o modelo vetorial quanto o matricial são importantes nas atividades de geoprocessamento. Enquanto o vetorial preserva as relações topológicas, associa os atributos aos elementos geográficos e é mais exato e eficiente no armazenamento, o modo matricial é ideal para representar fenômenos contínuos. Seu processamento é mais simples e rápido e é adequado para simulação e modelagem, mas cada um tem características essenciais para a representação do espaço geográfico.